Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jonathan Coutinho, professor de História da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Então, esse aqui é mais um vídeo para ajudar vocês a estudarem, vocês que estão em casa, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Cubana de 1959 e a crise dos mísseis cubanos de 1962. Ambos acontecimentos que estão interligados e que acontecem no contexto da Guerra Fria, tudo bem? Então vamos compreender como que Cuba passou pelo seu processo revolucionário e como justamente esse processo revolucionário e todo o contexto da Guerra Fria levou a uma séria crise nuclear que quase levou o mundo à sua destruição em 1962, tudo bem? Bom, primeiro momento, nós vamos nos lembrar que Cuba era uma ex-colônia espanhola e que Cuba é uma ex-colônia espanhola que passou pelo seu processo de independência no final do século XIX e que desde então sofria forte influência dos Estados Unidos, né? Alguns acreditavam, inclusive, chamavam, né, que a Cuba era como se fosse uma colônia dos Estados Unidos ali no início do século XX, era o quintal dos Estados Unidos, tá? Grande parte dos proprietários de terras, proprietários rurais, os próprios governos cubanos eles eram submissos aos interesses norte-americanos nesse início do século XX. Bom, então a Revolução Cubana ela foi um processo revolucionário, né, nessa ilha do Caribe, acontecido ali desde o início, na verdade, ela tem seu início no começo dos anos 1950 e se concretiza no dia 1º de janeiro de 1959. Esse processo ele foi conduzido por um movimento guerrilheiro que atuava principalmente numa região remota da ilha, né, na chamada Sierra Maestra, uma serra remota em Cuba, e que teve como lideranças, né, os irmãos Castro, Fidel e Raul Castro, principalmente, Fidel que se tornou presidente, né, de Cuba até quase sua morte, e Che Guevara, Ernesto Che Guevara, o médico argentino. Esses guerrilheiros cubanos, que a princípio conduziam um movimento revolucionário nacionalista, então nada tinha a ver nesse início ali, até 1961, nada tinha a ver a Revolução Cubana com socialismo, com comunismo, né? Era uma revolução nacionalista de expulsão, né, dos americanos, né, pela autodeterminação do seu país. Tá? E eles foram os responsáveis por derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, que era um ditador que estava lá pelo apoio dos Estados Unidos. Aí embaixo vocês veem uma foto, né, à esquerda o Che Guevara e à direita o Fidel Castro. Bom, a Revolução, tá? Entre 1956 e 1959, esses revolucionários cubanos lutam contra os exércitos de Fulgêncio Batista. Pouco a pouco, né, eles foram impondo derrotas ao governo e conquistando o apoio da população rural como um todo, principalmente, né, da rural, mas também da população urbana. A derrota do Fulgêncio, no entanto, ela foi súbita, uma vez que só em 1958, no finalzinho de 1958, os guerrilheiros conseguiram conquistar uma cidade de mais de 1.000 habitantes. Isso depois, né, de um longo processo revolucionário nos anos 50, onde esses revolucionários tiveram que se exilar no México e só em 1958 puderam retornar a Cuba, né, num barquinho atravessando o oceano e, aos poucos, conquistando o apoio, o apelo popular para aí sim derrubarem Fulgêncio Batista, que nessa altura do campeonato já não contava com o apoio dos Estados Unidos. Esse novo governo, né, que se estabeleceu, tinha em Fidel Castro, né, seu grande nome, e realizou uma série de mudanças no país, que atraíram a atenção dos Estados Unidos. Os americanos, então, insatisfeitos, romperam as relações com Cuba, né, e tentaram derrubar o governo cubano em 1961. A quebra de relações com os Estados Unidos é o que resulta na aliança entre cubanos e a União Soviética. Vamos lembrar que os anos 60, estamos no auge da
Guerra Fria, naquela bipolarização do mundo entre o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União Soviética. Ora, se os Estados Unidos rompem relações com Cuba, automaticamente Cuba, que é uma ilha pequena, agroexportadora, sem muitos recursos, vai ter que buscar esses recursos, se não pode nos Estados Unidos, vai buscar na União Soviética e somente aí passa a se aproximar do comunismo. Bem, bom, esse novo governo cubano ele tenta diversificar a economia do país, né, para reduzir a dependência da exportação do açúcar e também promove uma certa industrialização. Porém, ambas fracassam, né? Além disso, o governo cubano promoveu a reforma agrária e nacionalizou a exploração dos recursos e as empresas instaladas no país. E foi justamente, né, com essas ações que os Estados Unidos se opuseram, já que, vamos lembrar, o que eu falei anteriormente, grande parte das empresas, grande parte das propriedades rurais pertenciam a americanos, aos norte-americanos. Então, tudo isso Cuba nacionaliza, ou seja, retira das mãos dos Estados Unidos e passa a ser do Estado. Bom, com essas ações, os Estados Unidos opuseram-se abertamente, né, contra o governo cubano e passaram a organizar medidas para sabotar Cuba. Uma das ações mais conhecidas e organizadas pelos americanos, que contou inclusive com o apoio da CIA, né, que é a Central de Inteligência Americana, foi a invasão da Baía dos Porcos, em 1961, que foi uma tentativa absolutamente frustrada, né, atabalhoada, que representou um grande fracasso na política externa dos Estados Unidos, já que tentou dar um contragolpe em Cuba, né, no governo do Fidel Castro, mas que não consegue. Bem, bom, entre 60 e 61, os Estados Unidos tomam uma série de medidas para sufocar a economia cubana. Procurando uma alternativa, os cubanos aproximam-se dos soviéticos, como eu já falei anteriormente, né? Em janeiro de 61, os Estados Unidos formalmente rompem relações diplomáticas com Cuba e Cuba, então, se aproxima da União Soviética. E, desde então, os Estados Unidos praticam um embargo à ilha. Tá? Não é à toa que Cuba hoje já vem mudando bastante, né? De 10, 15 anos para cá, já tem se abrido um pouco, mas a ilha continua sob um forte embargo econômico, né? Não pode importar uma série de produtos, já que os Estados Unidos não deixam. Então, quando a gente olha para Cuba hoje, 2020, né? Com acesso à internet muito precário, com acesso a recursos tecnológicos muito precário, em grande parte isso se deve ao embargo que os Estados Unidos exercem até hoje, principalmente no atual governo norte-americano, o governo Donald Trump, que representou um retrocesso nas relações entre Cuba e Estados Unidos, que estavam se aproximando durante a gestão do presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, mas que com a eleição do Trump isso regrediu, essas relações. Bom, em razão, né, dessa aproximação de Cuba com a União Soviética, por causa das tentativas americanas de derrubar o governo cubano, Cuba abraçou o comunismo como ideologia de seu governo. A aproximação de Cuba com a União Soviética resultou, em 1962, um dos capítulos mais tensos, mais complexos, mais dramáticos da história da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis cubanos. Em 1962, né, após um sobrevoo de um avião espião dos Estados Unidos, esse avião fotografa uma série de mísseis nucleares que a União Soviética estava instalando em Cuba. Vamos lembrar aqui que Cuba fica pertinho dos Estados Unidos, pertinho da Flórida, do sul dos Estados Unidos, né? E, após um intenso diálogo diplomático entre Estados Unidos, Cuba e União Soviética, marcado inclusive com a reunião do presidente Kennedy dos Estados Unidos e o Khrushchev, né, da União Soviética, os soviéticos decidem, então, retirar todos aqueles mísseis apontados para
os Estados Unidos. Em troca, os Estados Unidos também decidem retirar, dali a alguns anos, os mísseis americanos, mísseis nucleares americanos, que estavam na Turquia apontados para a União Soviética. Então, foi esse o acordo, mas foi um intenso debate diplomático, aonde o mundo quase se viu à beira de uma guerra nuclear. Por muito pouco, os Estados Unidos não atacam Cuba, né, o que representaria, né, automaticamente uma reação da União Soviética e de Cuba contra os Estados Unidos. E aí deflagraria uma guerra nuclear, onde provavelmente o mundo não seria o mundo que nós conhecemos hoje. Mas é justamente essa tensão, né, essa percepção de que se um atacasse, o outro também atacaria, que acaba evitando uma guerra. É o chamado equilíbrio do terror. Estados Unidos não ataca a União Soviética porque há um equilíbrio das armas nucleares. Se um atacasse, o outro atacaria, o mundo seria algo completamente diferente, se é que existiria mundo, então para que governar um mundo que não existe? Então isso acaba impedindo um conflito entre os dois. Bom, na verdade, a possibilidade de uma guerra era impossível, já que ambos os lados tinham um poder bélico de destruição capaz de aniquilar completamente o inimigo. Tudo bem? Bom, espero que a aula, né, tenha ajudado. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e dar um joinha. Obrigado e até a próxima.